Paz e graça, povo de Deus. Feliz com Jesus, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 10, onde a palavra do Senhor diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizer, dizendo-se: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis. Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazeis isso e verás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o passou de longe. E igual modo também um levita, chegando naquele lugar, vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe a ferida, aplicando-lhe azeite, vinho e, pondo sobre a sua calvadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo aos outros dias, tirou 2 dinheiros e deu-os hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastaste, eu tô pagando quando voltar, pois deste mês te parece que foi próximo daquele que caiu, mas as mãos dos salteadores. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai, faz da mesma maneira. Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje não é diferente, né? Aqui a pessoa, o rapaz, né? Sofreu ali caiu, né? Tava caído, machucado, e passou um sacerdote da lei. Viu o rapaz caído, passou, fingiu que não viu, passou direto. Não socorreu. E olha que era um sacerdote, viu? Diz ele que servia a Deus, conhecia a palavra. Simplesmente ele viu e ignorou. Saiu. Da mesma forma foi um levita. Passou, ignorou e foi embora. Olha quem foi que ajudou essa pessoa, né? Um samaritano. Hoje não é diferente. Ele perguntou a Jesus, né? Como se fingindo que não sabia. Quem é o meu próximo? Como é que eu posso amar o meu próximo? Só a atitude que ele teve de não ajudar. Se ele amasse mesmo o próximo, ele ajudava que essa pessoa que estava caído. Mas simplesmente ele ignorou. Então, Jesus aqui está perguntando, né? Você tem amado ao Senhor de todo o teu coração?
Você tem buscado de todo o entendimento? Você tem amado a Deus de todo o teu coração, meus irmãos? Você tem amado ao próximo como a ti mesmo? Porque o Senhor Jesus aqui nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Porque esse amor de Cristo dentro de nós, esse amor de Jesus, é difícil a gente ter o amor de Deus dentro de nós e não se compadecer com uma situação, com um irmão. É estranho um servo de Deus que serve a Deus não se compadecer da situação do outro irmão, do próximo, né? Então Jesus aqui disse, né? Respondendo a ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vocês têm amado ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, porque esse é os mandamentos do Senhor. Tem amado ao próximo como a ti mesmo, né? Ele querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus disse a ele, né? A gente para fazer o bem, se a gente já tem esse amor de Deus dentro da gente, muitas vezes a gente não precisa nem ser tocado por Deus para fazer algo, porque esse já é os mandamentos do Senhor. Muitas vezes a gente deve ficar pensando, eu só vou fazer quando eu ser tocado. Mas se já temos o mandamento de Deus dentro de nós, como é que você não vai ajudar o próximo? Você vai ficar esperando Jesus te tocar, falar, vai lá e abençoa, vai lá e faça. A partir do momento que você entende os mandamentos do Senhor, que o amor de Deus mora dentro de você, como é que você não vai ajudar o teu próximo? Tem situações mesmo que Deus nos toca, Deus nos leva até a pessoa para abençoar, Deus nos incomoda, Deus coloca um pensamento dentro de nós sobre outras pessoas, mas nem sempre Deus ele vai falar para mim e para você, vai ajudar o teu irmão, vai abençoar o teu irmão, porque esse amor já vive dentro de nós. E a gente não tem que se engrandecer dizendo é porque eu sou bom, porque eu tenho bondade no meu coração, porque esse é o amor de Cristo. Se você não tiver esse amor dentro de você, você não está correspondendo e respondendo os mandamentos do Senhor. Você não está obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, Cristo não habita dentro de você. Tem várias maneiras da gente abençoar. Amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente não pode dar um presente, a gente não pode abençoar com uma oferta, a gente não pode, mas a gente pode abençoar com a palavra, com um bom dia, com a paz do Senhor, abençoar o dia do irmão. Tudo é bênção, tudo é amor ao próximo. Você tem abençoado o teu irmão? Você tem abençoado a vida dele? Você pelo menos tem dado uma paz do Senhor a ele? Tem lembrado dele? Pelo menos você tem falado com o teu irmão? Tem abençoado o dia dele, a vida dele? Porque, meu irmão, se esse amor, se você não está fazendo isso, não tem feito isso, que amor de Cristo é esse que está dentro de você? Então está na hora de você repensar e começar a fazer direito, né? Começar a obedecer os mandamentos do Senhor. Lembrar do teu irmão, da tua irmã, abençoar a vida dele, o dia dele. Não precisa ser com presentes, mas uma palavra que você der, você já está abençoando a vida dele. Você já está lembrando que ele é um irmão em Cristo, que ele é teu irmão, que ele faz parte da tua vida, da tua família, que é o servo de Deus, somos família, somos irmãos.
em Cristo. Então, se você não tem esse hábito de fazer, comece a mudar hoje. Comece abençoando o teu irmão, mandando um bom dia, uma paz do Senhor, cuidando da tua família, que é os seus irmãos em Cristo. Amém? E aqui, Jesus, né, tá falando que é pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Se Jesus, ele diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos, como é que a gente não vai amar os nossos irmãos? Se Jesus diz que se seu inimigo tiver sede, dá o que beber, se tiver com fome, dá o que comer. Imagine os nossos amigos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, que somos irmãos. Jesus, ele nos ensina todo dia, né, a como nos comportar uns com os outros. Mas tem irmãos que é só Jesus mesmo para compreender as atitudes, né, que muitas vezes não age com esse carinho uns com os outros. Tem irmãos que, eu vou dizer por experiência própria, tenho irmãos e irmãs que irmãos em Cristo e passa dentro da congregação, da paz do Senhor, fala, mas fora da igreja vira a cara para você. Que amor é esse? Esse não é o amor de Cristo. Esse amor aí não é o que Cristo nos ensina, eu tenho certeza. Porque, meus irmãos, o que eu sou dentro da casa de Deus, eu sou fora. Eu não posso ser diferente nos lugares, porque eu sou uma serva de Deus. Eu tenho que ser a serva de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu tenho que ser serva de Deus. Não importa onde eu esteja, eu tenho que continuar sendo a serva de Deus que eu sou. Amar o meu próximo, me compadecer do meu irmão, em tudo. E aqui Jesus está falando. E esse samaritano aqui, né, que ajudou, o mestre da lei, ele passou direto, né? O sacerdote, ele passou direto. Não ajudou. O levita, que é um levita, né? Passou direto também e não ajudou. Já o outro olhou, se expôs a ajudar, pegou, levou para a estalagem e ainda falou que tudo que ele precisasse, tudo que ele gastasse, que depois ele voltava e pagava. E aqui, esse aqui sim tem o amor de Cristo dentro dele. Esse sim é verdadeiro, tem o verdadeiro amor de Jesus. Porque ele se compadeceu daquele que estava ali machucado. Ele estendeu a mão dele e ajudou. O que é que você tem feito na vida do teu irmão? Qual é a benção que você está abençoando o teu irmão? De que maneira? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você tem colocado em prática? Glória a Deus por isso. Hoje em dia, eu costumo dizer que quem tem menos é que faz mais. E quem tem mais não faz nada. Porque eu conheço situações de sacerdotes de algumas igrejas que não amam o seu próximo. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, que ela frequentava uma determinada igreja. E ela dava dízimo todo mês nessa igreja. Não vou falar o nome da igreja. E ela, todo mês, ela ia, depositava o dízimo dela nesta igreja. Ela dava o dízimo dela na igreja. Quando foi um determinado dia, ela levou o dízimo dela, entregou o pastor, o sacerdote. Aí, assim que ela entregou o envelope, chegou uma moradora de rua, entrou na igreja e pediu a ela: senhora, me dê algo para eu comer, que eu estou com fome, hoje eu não comi nada.
E ela disse, aqui eu não tenho nada, porque o que eu tinha eu acabei de dar, que foi meu dízimo. Mas espera aí um pouquinho, que eu vou falar aqui com o pastor. Ela foi, chamou o pastor. Ela falou assim, pastor, aqui tem uma pessoa me pedindo o que comer, porque ela está com fome, disse que não comeu nada hoje. O senhor pode ver algum lanche para ela? Ele disse, não, aqui não tenho nada para dar ela não, tem comida nenhuma aqui não. Ela ficou tão revoltada com aquilo que ela ouviu. Eu conheço, a pessoa, estou falando porque eu conheço. Ela ficou tão chateada com aquilo que ela ouviu. Ela chegou e falou, então me devolva o envelope que eu te entreguei. Porque do envelope eu vou pegar o dinheiro e vou comprar o que comer para a senhora, que ela está com fome. Ele disse, não, eu não posso te devolver mais não, porque você já deu. E virou as costas e deixou ela lá. Ela disse que se chateou tanto que nunca mais ela voltou a frequentar aquela igreja. E mais pessoas que eu conheço que se afastou da casa de Deus por essas atitudes de sacerdote, por esse comportamento. É por isso que, meu irmão, que eu falo, é muito triste, porque muitos dizem que faz para Deus, que fala de Deus, mas não pratica. Porque uma pessoa que chega na casa de Deus, que aonde as ofertas e os dízimos é para ajudar os órfãos e as viúvas, chega uma pessoa com fome, pedindo o que comer, e ele recusa a ajudar, então os dízimos e as ofertas que vai para aquela casa não é para ajudar o próximo, é para ajudar eles mesmos. Então, é muito triste quando a gente escuta uma verdade dessa, ouve uma situação dessa dentro da casa de Deus. Porque aonde vai pessoas que às vezes, muitas vezes, tá ali assistindo um culto, até com fome, até que não tem o que se alimentar, mas está ali na casa de Deus. E não recebe ajuda nenhuma. Então é triste ainda ter sacerdotes assim. Por isso, meu irmão, ame o teu próximo como a si mesmo, com o que você tem. Porque muitas vezes a gente que tem menos, a gente faz mais. E quem tem mais, não faz nada. Mas assim que a palavra do Senhor, a cada dia, venha nos despertar, né? Para a verdade. Para que a gente venha pedir a Deus todos os dias, para abrir a nossa mente para o entendimento, para nos dar visões, para que a gente não venha se cegar com aquilo que a gente escuta na casa de Deus. Porque muitos dizem que faz para Deus, mas não faz. Porque fazer para Deus é amar aqui, é amar o próximo, é ajudar os pobres, é ajudar as viúvas, é ajudar os órfãos. E tem muitas maneiras da gente ajudar o próximo, né, meus irmãos? E aqui Jesus é exemplo, está nos dando um exemplo, está falando comigo e com você. E se a gente não tivesse amor dentro de nós, se a gente não tivesse mandamento de Deus dentro de nós, meu Deus, a gente precisa se converter de novo, se arrepender e voltar de novo para Cristo, porque esse é os primeiros mandamentos do Senhor. Ele mesmo fala, né? Que é para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando comigo e com você. Glória a Deus, né? Jesus é bom. Ele fala com a gente o tempo todo. A gente não aprende se não quiser, meus irmãos. A gente pode permanecer no erro se a gente quiser. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina todo dia. Todos os dias. Então a gente, meus irmãos, temos que ter esse amor de Jesus dentro de nós. Não ficar esperando que fulano ou cicrano faça pelo próximo. Vamos fazer a nossa parte como servo de Deus.
Porque com o pouco que a gente tem, a gente abençoa sim, né? Ao próximo, aos nossos irmãos. Glória a Deus, né, meus irmãos? Porque Deus é maravilhoso. Deus está nos ensinando todo dia a verdade dele. E aqui, o exemplo aqui é do sacerdote, né? Que perguntou a Jesus, como um desentendido, como se não entendesse o que é amar o próximo, né? E aqui, quando o rapaz passou que se machucou, o sacerdote passou direto, ignorou aquela pessoa caída lá no chão. Ele como, vamos até dizer, ele como um servo de Deus, que é sacerdote da lei, poderia ter parado, né, e prestado socorro. E ainda mais grave, o levita. Você acha que hoje, naquele tempo, viu, naquela época já era assim? Hoje não é diferente. Hoje a gente vê aí, né, os exemplos de alguns, os maus exemplos de alguns sacerdotes da lei, que corrompe a lei de Deus, os costumes que tem que fazer as coisas de Deus e corrompe, né? Mas Jesus está aí, de olho em tudo e em todos, quem serve e quem não serve. Oh, Jesus, quando chegar naquele dia, coitado deles, que falou tanto em Jesus, que pregou tanto dizendo que era de Deus, mas não praticou o que Jesus nos ensina através da palavra. Só foi falante, mas não foi praticante. Então não seja falante, seja praticante das coisas de Deus. E você vai ver o reino do céu. Muita gente brincando de ser servo de Deus. Muita gente brincando de ser crente. Muita gente dizendo que está servindo, mas não está servindo. Muita gente dizendo que serve a Deus, mas não serve. Muita gente dizendo que está fazendo para Deus, mas não está fazendo para Deus. E quando chegar naquele dia vai ter que prestar conta. Eita, meu Deus! Quando chegar naquela hora, naquele dia, Jesus dizia assim, não te conheço, desaparta de mim. Eita glória! Eita Jesus! Jesus vai ver quem foi verdadeiro com ele e quem não foi. Quem pregou a palavra dele com verdade. Quem foi obediente à palavra dele. Quem serviu a ele de verdade. Oh Jesus! Eita Pai! E quando chegar naquele dia não vai ter misericórdia, porque cada um de nós vamos prestar conta de tudo. Oh, glórias, aleluias. Eita Deus! Por isso se endireite hoje se você estiver errando. Se endireite hoje se você estiver pecando, que ainda há tempo de você ter acesso ao reino de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra falou o teu coração hoje. Oh, Jesus, abençoa a vida do teu povo, Pai. Guarda, Senhor, a vida de cada um nesta noite. Oh, Deus, ilumina a mente dos teus filhos, Pai. Não deixa ele cair nas mentiras de sacerdote. Oh, Jesus. Oh, Pai, dá entendimento ao teu povo, Pai. Não deixa eles se cegar com aquilo que eles veem, com aquilo que eles ouvem, Pai. Oh, Deus, dá visão aos teus filhos, meu Deus. Dá entendimento, Pai, da tua palavra. Não deixa os teus filhos se enganar, Senhor. Ah, Jesus, a tua palavra é verdade. Oh, Deus, eu sei que a tua palavra diz, conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. Conheça a verdade de Deus, meus irmãos, que vocês vão ser libertos. Ninguém vai enganar vocês.
Cuidado com as falsas profecias, com as mentiras que estão contando para o povo de Deus, dizendo que é de Deus, mas não é. Oh, Jesus, dá discernimento aos teus filhos, Senhor. Dá sabedoria, Jesus, para que não venha, meu Pai, cair nas mentiras do inimigo. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus. Oh, Deus, fala, Pai, com teu povo, Pai. Mostra, Senhor. Mostra a verdade aos teus filhos, Jesus. Dá discernimento, Pai. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, em cada um nesta noite. Para que não venha, Senhor, se corromper diante do homem, meu Pai. Diante do sacerdote, Senhor. Que está dizendo que te serve, meu Pai, mas só é da boca para fora. Porque o coração está longe de ti, Senhor. Ai, Jesus, quantas mentiras, quantas inverdades estão pregando para o teu povo. Quantas mentiras, meu Pai, está contando para o teu povo. Oh, Deus, abra, meu Pai, as vistas dos teus filhos nesta noite. Oh, Deus, abençoa, meu Deus, a vida de cada um. Toma a vida de cada um nesta noite nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha ser lâmpada para os pés dele e luz para o caminho do teu povo, Senhor. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês nesta noite, meus irmãos. Fique com Deus.